Eu peguei dois MOSFETs, canal N, e soldei dreno com source. Tá vendo aqui? Olá, senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Hoje essa aula vai ser em cima da dúvida de um aluno. Ele escreveu o seguinte: boa noite, professor. Olha que MOSFET estranho. Um gate de cada lado. E não entendi S1/D2, S1/D2, S2. O MOSFET é um 4814, que tirei de uma sucata e estou catalogando e estou aproveitando para testar o que estou aprendendo. Ótimo. Mas agora travei. Difícil testar este MOSFET. Se o senhor que tem mais experiência puder dar uma dica, agradeço. O link do datasheet ele colocou o link do datasheet, que é esse aqui, e colocou aqui um print do modelo do MOSFET. Eu baixei o datasheet e vamos ver como é esse tal MOSFET. Aqui está o datasheet, pessoal. É um MOSFET duplo, como vocês podem ver aqui. Ele tem esse encapsulamento. Como sempre, tem 8 terminais, mas ele é um circuito integrado. Por quê? Porque existe dentro desse encapsulamento dois MOSFETs. E eles são canais N. Todos dois são canais N. Aqui, ó. Esse aqui, MOSFET 1, canal N. MOSFET 2, canal N. Não é difícil testar. Se vocês sabem testar um MOSFET, seja ele canal N ou canal P, vocês também vão saber testar o MOSFET duplo. Não há diferença no teste, pessoal. É só vocês pegarem o datasheet e saber onde está cada pino. Saber onde está o gate, saber onde está o source e saber onde está o dreno. Só isso. Primeiro você vai fazer aquele teste do diodo. Olha aqui esse MOSFET direito. Você está vendo a posição do diodo nesse canal N? A posição do diodo está de anodo para cátodo. Todos dois. Então não vejo por que tanta dificuldade. O que é que você vai fazer primeiro? Pegar o seu multímetro, a ponteira vermelha, você vai ver no seu MOSFET aí na bancada, onde está o source 2, tá vendo aqui? Onde é o source 2? Se nós olharmos aqui, ó, o datasheet, o source 2 está aqui no pino 4, ó. Tá vendo? Então você vai colocar a ponteira vermelha aqui no pino 4 para fazer o teste do diodo. Coloca o multímetro na escala de diodo, ponteira vermelha no pino 4. Preste bem atenção à posição do diodo. E vai pegar a ponteira preta e colocar aqui no dreno 1. Aqui, ó. E onde é o dreno 1? Aqui no pino 1. O que é que vai acontecer se você fizer isso? Uma condução. Lá no seu multímetro vai aparecer uma numeração. 300, 500, não importa, gente. 600. Vai aparecer aqui uma numeração. Mas que numeração é essa? Essa numeração se refere à tensão de queda do diodo. Quem ainda não sabe sobre o funcionamento do diodo e o teste do diodo, eu tenho aula aqui no canal que fala muito sobre diodo e sobre MOSFET. É só você dar uma procurada aqui dentro do canal que vocês vão encontrar. Pronto, colocou a ponteira vermelha no source 1, no caso desse MOSFET aqui, e no dreno 1, vai dar uma condução. Esse é o primeiro teste que você deve fazer. Qual é o segundo teste, pessoal? Deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa visualização. O segundo teste, você vai chavear o MOSFET. Como esse MOSFET se trata de um canal N,
eu e você já sabemos que o canal N tem que ter um potencial maior, ou seja, positivo, em relação ao source. Então isso quer dizer que eu vou colocar a ponta vermelha que contém uma tensão de 3 volts na ponteira vermelha do multímetro aqui no gate. E a ponteira preta eu vou colocar no source. Aqui no source, ó. Tá vendo? No pino 4. Já que você já está com o datasheet na mão, fica mais fácil ainda. Se eu estou utilizando o gate 2, aqui no pino 3, eu vou utilizar o source 2. Porque vai se referir ao meu MOSFET 2, nesse caso aqui. Então, repetindo. Ponteira vermelha no gate 2, ponteira preta no source 2. Pronto, ligou o primeiro MOSFET. É interessante que você gatilhe os dois MOSFETs, porque não adianta você gatilhar o MOSFET 2 e deixar o MOSFET 1 sem chavear. Se um MOSFET desse aqui der problema aqui dentro, você vai ter que trocar todo. Isso é óbvio. Veja bem, gatilhou o primeiro MOSFET, digamos que você gatilhou esse MOSFET aqui, você agora vai gatilhar esse, o MOSFET 1, ou vice-versa. Coloca a ponteira vermelha no gate 1 e a ponteira preta no source 1. Pode ser aqui em cima, ó. Entendeu? E daí agora, professor, o que é que eu faço? Daí agora ele vai bipar de um lado e de outro. Tanto faz você colocar de source a dreno, tanto faz você colocar desse source aqui para esse dreno aqui, ele vai bipar. Se você colocar de fora a fora, ele vai bipar. Se você colocar daqui para cá, ele vai bipar. Assim como eu fiz aqui nesse exemplo na minha bancada. Vamos assistir? Eu peguei dois MOSFETs, canal N, e soldei dreno com source. Tá vendo aqui? Para simular um MOSFET duplo. Ele está nessa posição aqui. Eu vou riscar para vocês. Assim, ó. E a gente vai fazer aquele teste do diodo, colocando a ponta vermelha no anodo, aqui, e a ponta preta no catodo. Dessa forma, ele vai ter que dar uma condução aqui na escala de diodo, que nesse multímetro aqui é a mesma escala do BIP. Aqui, ó. Tá vendo? Diodo e também aquela buzinazinha. Como eu falei para vocês, esse MOSFET está soldado dreno com source. Você olhando esse MOSFET aqui, veja que aqui nessa bolinha aqui, ó, dá um zoom aqui, por favor. É o pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4. Pino 1, 2 e 3 sempre é source e pino 4 sempre é gate. E aqui desse lado aqui, ó, observe também pino 1, pino 2 e pino 3. Nesse MOSFET aqui é source e o pino 4 é gate. Então, desse lado aqui é source e gate e desse lado aqui são os drenos. Eu soldei, como eu falei para vocês, eu soldei dreno com source do jeito que está o MOSFET que o aluno aí falou. Pronto, então vamos colocar aqui no source a ponta vermelha. E aqui no dreno. Olha o multímetro, gente. Olha a condução lá, ó. Tá vendo? Se eu inverter as pontas aqui, ó, não vai conduzir. Tá vendo, pessoal? Não conduz. E para fazer o teste, a gente vai fazer o teste a mesma coisa como a gente faz o teste em um MOSFET só.
Canal N, tensão positiva no gate, aqui ó, o quarto pino é gate, eu vou dar uma tensão aqui ó, no pino 4, em relação ao source, o source tem que ser negativo ó. Aqui a gente vai fazer aquele teste de chaveamento, a gente vai gatilhar para que o MOSFET arme. Esse primeiro aqui eu armei, mas se tratando de um MOSFET duplo, a gente não tem como armar individualmente. Então a gente vai armar os dois ao mesmo tempo. Eu vou armar esse aqui e vou armar esse aqui também, ó, colocando a ponta preta no source aqui, tá vendo? E a ponta vermelha no gate desse aqui de cima. Agora ele armou e vai bipar. Presta atenção. Olha o bip. E se inverter as ponteiras, vai bipar também, porque os dois MOSFETs, eles estão armados. Tá vendo, pessoal? Primeiro teste, o teste do diodo, desse jeito aqui, ó, ponta vermelha no anodo e ponta preta no catodo. Ele vai conduzir. Se eu inverter as ponteiras, ele não vai conduzir. Então, pessoal, fica aí essa explicação. Testar MOSFET duplo não é um bicho de 7 cabeças. É só você pegar o datasheet para saber a posição dos pinos. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.